Fala pessoal, Luan aqui e hoje a gente vai saber exatamente quais são os melhores títulos de renda fixa para 2023. E não é novidade para ninguém que com a inflação alta, o antídoto adotado pelo Banco Central do Brasil é o aumento da taxa de juros no Brasil, a Selic. Com a Selic em patamares elevados, os investidores tendem a dar mais atenção aos investimentos de renda fixa, como os títulos de renda fixa. Historicamente, os brasileiros estão acostumados a utilizar mais a poupança para guardar mais os seus recursos e gerar uma rentabilidade. No entanto, com o passar dos anos, diversos títulos de renda fixa se tornaram mais interessantes do ponto de vista de retorno. Mas, afinal, quais são os melhores títulos de renda fixa para 2023? Bom, e como podemos analisar uma renda fixa? É mais ou menos simples, né? Para escolher quais são os melhores títulos de renda fixa, é preciso avaliar o cenário político e econômico, já que isso impacta diretamente em como vai dar as variações da inflação e, consequentemente, da Selic, que baseia os demais rendimentos na renda fixa. O cenário político atual está em um caminho de aumento de gasto público, associado à criação de pelo menos 14 novos ministérios. Caso esse cenário se concretize, devemos ter um aumento de manutenção nos patamares atuais da taxa de juros, na necessidade de frear uma inflação que, com o aumento dos gastos públicos, sem o aumento das receitas, tendem a resultar em inflação. Independentemente de qual seja o cenário para os próximos anos, um dos princípios básicos para o investidor que possa se proteger é a diversificação. Entre as opções de títulos de renda fixas, algumas possibilidades são títulos indexados à inflação, os famosos híbridos com remuneração IPCA+, alguns juros. Podem proteger o patrimônio investido contra a inflação que poderia surgir principalmente no longo prazo. Títulos indexados aos juros, os pós-fixados ao CDI ou à Selic, acompanham a taxa de juros da economia, que remunera o capital proporcionalmente à taxa de juros da economia. Títulos com remuneração fixa são os famosos pré-fixados, com uma remuneração definida em percentual ao ano. Quando as taxas de juros da economia e a inflação estão descontroladas, no momento da compra, os títulos pré-fixados tendem a apresentar taxas proporcionalmente bem competitivas, quando comparado com o rendimento dos híbridos e pós-fixados. Isso acontece naturalmente no mercado com o intuito de manter a competitividade entre as modalidades de remuneração. Agora, quando há uma alta volatilidade, o mercado financeiro tem uma possibilidade de oferecer oportunidades de entrada ao investidor, permitindo a trava do seu rendimento em taxas mais altas, pré-fixadas por períodos mais longos. Mas afinal de contas, né, quais são os melhores títulos de renda fixa para 2023? Os títulos de renda fixa podem ser considerados e classificados por emissor e por tipo de rendimento. Algumas das opções de investimentos em títulos do governo para investir em 2023 são essas. E o primeiro é o título público federal híbrido, o famoso NTN-B, IPCA mais alguma taxa, né? Título emitido pelo governo que remunera a inflação. A segunda opção é o título público federal pós-fixado, o famoso LFT. Ele remunera a taxa Selic ao investidor. E por último, o título público federal pré-fixado. Pode-se encontrar pagamentos de cupom também, chamados de NTNFs, ou ainda sem o pagamento de cupons, que é o LTNs. Além dos títulos que eu acabei de falar aqui, que possuem o risco soberano, né, o risco país, podemos listar outros tipos de renda fixas organizados por escalamento de risco. Os bancários com proteção do FGC, que são os CDBs, LCI e LCA, os bancários sem proteção do FGC, como as letras financeiras, os privados com risco do emissor, que são os CRIs, os CRAs e as debêntures, e aí vai caber ao investidor diversificar sua carteira conforme a sua propensão ao risco, priorizando aqueles que se tem mais conhecimento. E a pergunta que não quer calar, Luan,
É possível investir em ações e títulos de renda fixa ao mesmo tempo? Indo além dos títulos de renda fixa, é importante que o investidor cogite diversificar em ativos de renda variável, como as ações. No entanto, a renda variável está associada a uma série de riscos. Desse modo, deve ser tratado com cautela, considerando o perfil do investidor para investir nesse tipo de ativo, beleza? Em momentos que há muita turbulência política e econômica, como a alta de juros, o descontrole fiscal, a inflação alta, geralmente é o momento em que existem maiores descontos nos preços das ações na bolsa de valores. E para escolher as melhores ações a investir, é fundamental que um estudo aprofundado das empresas seja realizado. Assim, algumas podem ser escolhidas para fazer parte do portfólio, sendo sempre importante diversificar em quantidade e por setor. Optar por investir em ações e títulos de renda fixa simultaneamente pode ser uma boa opção para os investidores com o intuito de equilibrar o risco do portfólio, ou seja, o risco da carteira. Apesar disso, essa escolha depende do seu perfil do investidor e de seus objetivos de vida. É válido lembrar que é muito importante comparar os valores dos títulos públicos com seus valores de emissão, já que grande parte deles é emitido em uma taxa padrão. Além disso, vale comparar os títulos bancários e privados com os respectivas remunerações nos títulos públicos. Quanto maior o risco dos títulos de renda fixa, maior deverá ser a sua remuneração. Deve ter cuidado com altas rentabilidades, já que é preciso verificar a situação das empresas emissoras desses títulos de dívida, observando se tem condições de honrar com os seus compromissos. Antes de você fazer qualquer aplicação, é importante consultar um especialista em investimentos para não correr o risco de perder dinheiro. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo desse vídeo um link para você conversar diretamente com um profissional que vai poder orientar melhor qual é o seu perfil de investidor e qual seria um investimento mais adequado para você. Eu fico por aqui, até o próximo.